Ok, eu tenho algumas perguntas sobre democracia e política pra você. Quem foi que te disse que uma eleição tem que ser de 4 em 4 anos? Aliás, quem disse pra você que a eleição tem que ser dessa forma? Outra pergunta. Quem disse pra você que uma eleição se estrutura assim e que um político não pode se reeleger infinitas vezes? E calma, eu não tô defendendo isso, eu só tô perguntando. Vamos pensar um pouquinho. Eu, Davi, não gosto do Lula. Já disse isso 1 milhão de vezes aqui no canal. Mas eu te pergunto o seguinte. Se a gente tivesse a possibilidade de reeleger Lula na época em que Dilma, Temer e Bolsonaro foi presidente, é bem provável que Lula seria o presidente desde 2000 e tanto até hoje em dia. E eu tô falando de possibilidade, não tô falando que seria isso. Mas você concorda comigo que é uma possibilidade bem alta? E se as pessoas votam, isso não é algo democrático? O que limita algo ser democrático e não ser democrático? Fugindo um pouco desse assunto eleição, vamos pensar em outras coisas. Todo mundo sabe que as demandas atuais são saúde, educação, segurança, mas as pessoas mais pobres, que são maioria no nosso país, não têm acesso a isso. E aí você vai colocar a culpa no próprio pobre dizendo que ele não vota, certo? Isso não parece fazer sentido, porque se é uma demanda popular, ele precisa votar para ter isso. Tipo, para você ter o básico que é educação, saúde, você precisa eleger alguém? Isso não parece fazer muito sentido, já que é consenso. Outra coisa para se repensar também é a forma com que a gente pensa as coisas. Se tudo está resumido a votar, e votar muda o mundo, então por que a gente vive caindo em crises? Não é como se tivesse uma cartilha de como as coisas devem dar certo ou devem dar errado. Existem coisas que são muito mais complexas quando o assunto é política do que simplesmente vender uma cartilha do certo e do errado. Mas aí eu te pergunto, a gente vive uma democracia? Aliás, democracia tem presidente? Ou obrigatoriamente tem presidente? Quem disse pra você que o chefe máximo de uma nação tem que se chamar presidente, ou chanceler, ou sei lá o quê? Você compreende que a gente compra conceitos de fora e trata eles como se eles fossem as únicas soluções possíveis? Porque se um país não quer chamar o seu líder de presidente, ele é uma ditadura? Se um país decide escolher uma pessoa até a morte dela como líder, ele é um ditador? E se ele for um ditador que foi escolhido democraticamente, aí ele é um ditador? Existe um conceito certo e um conceito errado de democracia? Uma democracia que não leva em consideração o que a maioria da população tem como demanda é uma democracia? Esses e muitos outros temas você encontra nas leituras do Lenin. Leia Lenin, e aí quem sabe a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto. Esse vídeo vai trazer reflexão, não para dar respostas. Por hoje é só, viu? Tchauzinho!